Oi, pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. E estávamos aqui antes de gravar conversando sobre um tema, né, que trouxeram, e a gente acabou entrando muito no tema do déficit cognitivo, né, do declínio cognitivo. Acho que esse pode ser um bom tema para essa aula de hoje. Declínio cognitivo. Por que a humanidade hoje vive um declínio cognitivo? Nós temos, pela primeira vez na história, uma geração que tem um QI menor do que a geração antiga. Pela primeira vez na história, nós estamos emburrecendo. A geração atual tem um QI menor do que a geração que é a mais antiga. E eu estava aqui listando três fatores pelos quais eu vejo isso acontecendo. Por que a humanidade está cada vez mais doente, novas doenças mentais, doenças cognitivas, doenças físicas vêm acontecendo, e também porque é, número de casos de pessoas, crianças também, com doenças cognitivas mesmo, por exemplo, como o autismo, né, que é um mau desenvolvimento, um retardo do desenvolvimento. E eu dei o exemplo, por exemplo, da comunidade Amish. Para quem não conhece a comunidade Amish, hoje em dia tem diversas comunidades nos Estados Unidos e no Canadá que preservam certos costumes do século XVII, mais ou menos. E eles são um grupo religioso, né, cristão na sua maioria, e que vivem totalmente isolados. Eles rejeitam qualquer tipo de modernidade, desde vacina a celular. Eles rejeitam tudo isso e vivem de maneira isolada, vivendo daquilo que é natural. E uma pesquisa recente, não tem muitos anos, averigou que não existe uma pessoa sequer autista na comunidade Amish. Imagina, hoje em dia o autismo aqui na sociedade moderna é muito, né, bem acentuado, e a gente tem uma comunidade que vive isolada da vida moderna e não tem nenhum caso de autismo. Então a gente vê claramente que o autismo não é uma coisa genética, né? Tem a parte genética, mas os casos de autismo estão aumentando cada vez mais, e a vida moderna tem alguma coisa a ver muito por conta disso. Então, o primeiro dos três fatores que eu listei foi alimentação, né? A inflamação do corpo. O primeiro fator que eu listei foi a inflamação do corpo. Para quem não sabe, inflamação do corpo, vou repetir: um corpo inflamado é como se fosse um corpo com uma ferida aberta. Então, só que a ferida é uma ferida interna. Ou se a gente pudesse olhar dentro do corpo, um corpo inflamado, é como se todo ele tivesse ferido. E aí o corpo vai gastar toda a sua energia para cicatrizar. Só que se o corpo está constantemente sendo ferido, sendo inflamado, pela alimentação, pelo estilo de vida e etc., o corpo vai usar toda a energia constantemente para quê? Para cicatrizar. Então eu também dei o exemplo de você dar doce para criança, açúcar para criança, que é altamente inflamatório, comida, fritura é altamente inflamatório, óleos de vegetais altamente inflamatório, óleo de soja, canola, girassol, são comidas altamente inflamatórias, comidas ultraprocessadas altamente inflamatórias, glúten, o glúten atual, embutidos também, altamente inflamatórios. Então, hoje em dia, imagina você dar isso para uma criança recém-nascida, para uma criança de 3 anos. Você vai estar inflamando o corpo de uma criança numa tenra idade. E aí, ao invés do corpo da criança utilizar a energia latente ali para desenvolver-se, para desenvolver o corpo, desenvolver o cérebro, o que a energia do corpo da criança está fazendo? Cicatrizar a inflamação. Então a criança não se desenvolve. E se a criança não se desenvolve, ela vai apresentando quadro de autismo, claro, com certeza. Crianças, por exemplo, de 5, 6 anos, que estão com dificuldade de falar, de socializar, que literalmente 6 anos, mas parece uma criança de 2. Porque você vai ver, o corpo da criança está todo inflamado.
usando toda a energia para se desinflamar. E, obviamente, não vai desenvolver o cérebro. O cérebro vai ficar o quê? Atrofiado. E isso acontece também em adultos. O corpo do adulto está todo inflamado. Eu dei o exemplo aqui, que tem adultos, por exemplo, que no mesmo minuto tá assistindo rios, comendo porcaria, né? Tudo ao mesmo tempo. Então, além da inflamação, você tem também o vício em dopamina ali, e obviamente, aí depois vai falar o quê? Que tem TDAH. Como se fosse uma coisa genética. Só que a epigenética hoje em dia já comprova que a nossa cadeia genética, os nossos genes, eles abrem e fecham de acordo com o ambiente externo e interno que a gente cria. A genética, já hoje em dia, pela epigenética e seus diversos estudos, já comprova que o nosso DNA ele não é fixo. A nossa cadeia genética abre e fecha a depender do nosso estilo de vida. Então, essas doenças, elas vão se instalando numa sociedade que o ambiente externo e o ambiente interno são doentes. Hoje em dia a gente tem adultos que quando eram crianças eram totalmente saudáveis, mas na vida adulta, depois dos 30, estão desenvolvendo autismo, estão desenvolvendo comportamentos autistas. O primeiro fator, pessoal, é a inflamação do corpo. Um corpo extremamente inflamado, com um nível de inflamação muito alto, não consegue pensar. Toda a energia literalmente está sendo gasta para desinflamar. Imagina você ter um corpo em carne viva. O que é mais importante para o corpo? Pensar ou cicatrizar? É vida ou morte para um corpo carne viva. Ou você cicatriza ou você vai morrer, não é? Combater diversos tipos de patógenos, infecções que podem ser geradas por quando tá com o corpo a céu aberto lá, ferida aberta. Então, o corpo pensar, cognição, intelectualidade, isso não é importante. O importante é sobreviver. Modo sobrevivência ligado, não é? E corpo inflamado é tipo isso. Se inflamar mais, a pessoa literalmente morre. Porque ela está literalmente aberta, suscetível a diversos tipos de inflamações, a diversos tipos de infecções. Um corpo inflamado é literalmente um corpo suscetível a diversos tipos de doenças. Vermes, parasitas, câncer, fungo, bactéria, vírus, tudo isso. Por quê? Porque toda a energia está sendo utilizada para desinflamar. Então, o que é mais importante, desinflamar ou proteger de uma bactéria? Desinflamar. Porque se continuar inflamando, vai morrer. Então, primeiro tem que resolver isso. Aí o que? A proteção, cognição, né? As coisas básicas do dia a dia para o corpo vai ficando para o segundo plano. Primeiro ponto é esse: corpo inflamado, comida porcaria. Segundo ponto que eu trouxe foi vício em dopamina. A criança hoje em dia, 3 anos de idade, é tela e açúcar, não é, pessoal? É tela e porcaria. Até, pessoal, até os 12 anos de idade, uma pessoa ela nem deveria ter contato com tela. Hoje em dia já é cientificamente comprovado que a tela muda a estrutura cerebral de uma criança. Para pior, obviamente. O abuso de tela em crianças causa uma constrição cerebral. Literalmente a criança vai ficando burra. A criança não vai criando novas conexões neurais. É literalmente como se a criança fosse ficando zumbi. Ela não se desenvolve intelectualmente, ela não se desenvolve cognitivamente. O cérebro atrofia uma criança que abusa de tela, abusa de vício em dopamina, vícios dopaminérgicos, que é açúcar e comida gordurosa e tela. Então imagina, pessoal, uma criança de 2 anos, 5 horas de tela por dia, comendo besteira. Pô, se essa criança não tiver autismo,
Olha, dá uma medalha para ela, medalha de honra para ela. É o Nikola Tesla que está encarnado de novo. Né? Já deve vir com o cérebro com o tamanho de uma melancia. Pô, 2 anos de idade, comendo açúcar, besteira e ter 5 horas de tela por dia. Cara, essa pessoa aí, se ela não desenvolver qualquer tipo de sintoma de autismo, dá uma medalha para essa criança. Já bota no colégio de superdotados. Não é à toa que a geração atual tem um QI menor do que a geração antiga. Olha o ambiente que a gente está crescendo, não é, pessoal? Então, o mesmo serve para adultos. Ao invés do cérebro cognitivamente estar se desenvolvendo, o QI, capacidade de raciocínio, intelectualidade está se desenvolvendo, porque isso não para na infância. O nosso cérebro ele se desenvolve mais ou menos até os 21, 24 anos de idade. Mas a atividade intelectual, isso não para. A gente vai criando mais conexões neurais e conexões mais complexas, raciocínios mais complexos, né? Então isso é estudo, isso é trabalho, isso é leitura, isso é trabalho intelectual. A gente vai desenvolvendo o nosso cérebro. Meditação, por exemplo, a gente vai desenvolvendo, a gente vai criando mais redes neurais no nosso corpo. Agora, se a criança, agora adulta, chega lá na idade adulta com o cérebro atrofiado, aí fica mais complicado, né? Vício em dopamina, segundo ponto. Terceiro ponto, que é um ponto que eu digo que é o ponto mais sensível, que as pessoas não gostam de ouvir, mas, pessoal, pesquisa científica está aí. É só vocês procurarem, é só vocês pesquisarem que rapidamente vocês vão achar. Hoje em dia, nós vivemos uma infestação generalizada de metais pesados. A gente vive hoje em dia uma infestação generalizada. Infestação de metais pesados no corpo causam diversos tipos de problemas. São tantos problemas, muitos problemas. No caso do autismo, por exemplo, já temos pesquisas que estão cada vez mais comprovando que em crianças autistas, o nível de alumínio no cérebro, o alumínio que favorece a atrofiação cerebral, é 100 vezes a 400 vezes maior daquilo que é permitido, daquilo que é saudável. Numa criança. E estão cada vez percebendo mais que são as vacinas que estão infestando as crianças com alumínio, porque o alumínio é uma substância presente em todas as vacinas. Em todas as vacinas. Então, pessoal, até as décadas passadas se dava 5, 10, 12 vacinas por criança. Hoje em dia se dá mais de 50, 60 vacinas. Hoje em dia você tem que tomar vacina praticamente todo ano. Então, uma criança de 5 anos, ela já tomou mais de 30 vacinas. A quantidade de alumínio nessas vacinas é muito alto e isso que adoece as crianças e elas desenvolvem o quê? Atrofia cerebral, retardo cognitivo, que é nada mais é do que os sintomas de autismo. Então, esses três fatores hoje em dia são os fatores principais que favorecem o que a gente vê hoje em dia, que é uma sociedade, com perdão da palavra, estúpida. Eu dei, eu estava brincando com vocês aqui. Cada vez que eu abro uma caixinha de perguntas no Instagram, cara, são umas perguntas que não fazem o menor sentido. Não tem nexo aquilo que as pessoas falam. Você vai conversar com as pessoas hoje em dia, você percebe cada vez mais elas não sabem mais conversar. As pessoas não conseguem mais ter um raciocínio crítico sobre uma realidade. Raciocinar criticamente, sabe? Esse é o evento que está acontecendo. Deixa eu raciocinar criticamente sobre esse evento. As pessoas não conseguem mais. As pessoas não conseguem mais juntar Lé com Cré. Nexo causal entre os eventos. É tipo assim, tá chovendo. Se eu sair de casa sem guarda-chuva, o que vai acontecer? Eu vou me molhar, não é? Isso é meio óbvio pra gente. Mas tem pessoas que estão tão com déficit cognitivo tão grande que elas não estão conseguindo fazer raciocínios críticos óbvios que, pra gente.
Então imagina uma pessoa sair de casa, chovendo, sem levar o guarda-chuva, e quando chega na rua ela fica surpresa que ela está molhada. Cada vez que eu abro caixinha de perguntas, eu estou vendo cada vez mais aí perguntas que não fazem o menor sentido. Eu tenho que perguntar: "Galera, o que que essa pessoa quis dizer com isso aqui?". Eu não estou conseguindo. A gente vê cada vez mais comportamentos esquizofrênicos, né? Porque a esquizofrenia ela se caracteriza principalmente pela falta de racionalidade sobre a realidade. Então, se a gente pegar um psiquiatra, por exemplo, e trazer aqui e perguntar para ele, psiquiatra, o que, que é uma pessoa doente mental? Ele vai resumir uma pessoa doente mental com uma pessoa que não tem um raciocínio crítico sobre a realidade. Ou seja, a pessoa doente mental é aquela pessoa que ela acha que ela é o imperador romano. Ela não tem um raciocínio crítico sobre ela mesma e sobre a realidade de maneira saudável. Ela não consegue pensar criticamente sobre ela, sobre o próprio comportamento. Então ela sai fazendo coisas insanas. Então, por que que a gente está vendo cada vez mais uma sociedade mentalmente doente? Porque o ser humano está perdendo a capacidade intelectual, pessoal. Quem mandou, eu não lembro quem mandou lá no grupo um dia desses, vários vídeos, principalmente entre jovens, que os jovens hoje em dia estão cada vez querendo imitar mais animais, né? Viver como animais. Que não lembro quem mandou esse vídeo lá, uns vídeos assim. Por que isso? Pessoal, quando a gente vai deteriorando o nosso estado cognitivo, quando a gente vai literalmente atrofiando a nossa atividade cerebral, a gente começa a se comportar igual animais, não é? A gente vai reduzindo o animal. Qual é a diferença entre um ser humano e um cachorro? É o tamanho do cérebro. O que que é o tamanho do cérebro? O tamanho de conexões neurais. A gente faz muito mais conexões neurais do que um cachorro. Quanto mais conexões neurais e mais complexas nós temos, isso é o quê? Desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento intelectual. Se a gente vai regredindo a isso, se a gente vai criando um ambiente interno dentro do nosso corpo com alumínio, metais pesados, inflamação constante e vício em dopamina, o que que a gente está fazendo? A gente está emburrecendo. A gente está atrofiando o cérebro ele não consegue se desenvolver, ele não consegue criar novas conexões neurais. Toda a energia é gasta para o quê? Manter o corpo minimamente em sobrevivência, sabe? Então a gente vai ver cada vez mais jovens e pessoas ficando burras, estúpidas, sem capacidade de raciocínio crítico. Quem aqui já não teve a experiência nessa encarnação recente de conversar com uma pessoa e a pessoa não fala lé com cré? Que você tem que ficar, tipo, você tem que ficar assim, sabe, fazendo força para você entender o que a pessoa tá falando. O que essa pessoa tá falando? Tipo assim, a pessoa tá agindo de uma determinada maneira e você pergunta, mas por que você tá fazendo isso? E a pessoa fica tipo assim, cri, cri, sabe, tela verde, tela azul. A pessoa não sabe raciocinar sobre por que ela tá fazendo o que ela tá fazendo. Ah, eu tô com ansiedade, beleza, mas por que você tá com ansiedade? Não sei. Tá bom, mas o que é ansiedade? Não sei. Então, como é que você sabe que isso que você está sentindo ansiedade? Também não sei. Ah, me falaram aí, tá na moda, sabe? Como que você vai trabalhar a iluminação espiritual sem intelectualidade, pessoal? Nas quatro novas verdades do budismo, caminho óctuplo que eu estou gravando agora, até mesmo na yoga, pessoal, o desenvolvimento intelectual ele é parte integrante da iluminação espiritual. Existe um braço da yoga que se chama Yana Yoga, que é yoga da intelectualidade. Como é que você vai se iluminar espiritualmente se você não consegue simbolizar criticamente aquilo que está acontecendo ao seu redor e dentro de você? Não tem como. Você nunca vai ver uma pessoa estúpida com baixo QI iluminada. Vocês não vão ver uma pessoa de baixo QI iluminada.
Como que você vai interpretar corretamente aquilo que está se passando dentro da sua mente se você não tem raciocínio crítico para isso, pessoal? Por isso que a yoga enfatiza muito o desenvolvimento intelectual, através de leitura, filosofia. Pega o Bhagavad Gita, vai interpretar aquilo ali, você vai ficar, tipo assim, com a cabeça quente. Mas isso é importante porque você está criando conexão neural. Você está tornando seus pensamentos mais complexos. Você está desenvolvendo raciocínio crítico e intelectualidade. Vai conversar com uma pessoa que tem uma pessoa com QI alto e vai filosofar. Tu fica, caraca, aí, na verdade isso. Caraca, papapá. E você tá ali, você tá desenvolvendo junto. Como que você vai conseguir ter um pensamento crítico sobre a própria vida? Como que você vai desenvolver a sua própria vida se você não tem um raciocínio crítico sobre a própria vida? É por isso que hoje em dia a gente vive uma sociedade esquizofrênica, muitas, né? As pessoas não têm raciocínio crítico. Vai conversar sobre uma coisa com uma pessoa, a pessoa ela acha que se ela se vestir de cachorro, ela pode sair na rua latindo e tá ok. Não é? Cada vez mais, cada ano que passa, eu percebo que a nossa sociedade está cada vez com sintomas mais esquizofrênicos e parece que a minoria está se dando conta disso. E comportamentos esquizofrênicos, não estou falando comportamentos esquizofrênicos que são socialmente aceitos, assim, digamos, não. Eu estou falando de comportamentos esquizofrênicos bizarros, sabe? De pessoas andando na rua. Outro dia, tem 3 dias que eu vi uma pessoa entrevistando alguém na rua, e a pessoa dizia que, tipo assim, ele foi perguntando assim: um adulto de 20 anos, se ele quiser mudar de sexo, ele pode? Aí a mulher respondeu assim: o corpo é dele, ele pode, se ele não se sente confortável, pode mudar. Aí o cara, beleza. Um adolescente de 15 anos, se ele quiser mudar de sexo, ele pode? Aí a mulher, e ela só repetia a mesma coisa. O corpo é dele, caramba, sabe? O corpo é dele. Se ele não se sente confortável, ele pode mudar. E ele foi diminuindo até chegar aos 3 anos de idade. E ele perguntou: e uma criança de 3 anos de idade pode mudar de sexo? Ela respondeu: se a criança não se sente confortável no corpo dela, ela pode mudar. Imagina! Como é que. Imagina uma criança de 3 anos querer mudar de sexo? Então, pessoal, a gente. E hoje em dia, se você for conversar com isso com a maioria das pessoas, elas vão chamar você de homofóbico se você falar um negócio desse. Vão chamar você de homofóbico, de transfóbico. Então, hoje em dia, pessoal, se você não é esquizofrênico, você tem que tomar muito cuidado com o que você fala, porque senão você vai ser transfóbico, gordofóbico, não é? Você vai ser tudo fóbico que existir por aí. Vocês sabem que eu não sou profeta e eu não faço adivinhação. Eu não falo sobre o futuro para fazer profecia baseado em adivinhação. Aquilo que eu falo sobre o futuro, eu falo sobre observação do presente. E se a humanidade continuar nesse mesmo declínio cognitivo, através desses 3 pontos, desses 3 fatores que eu estou dizendo, em pouco tempo, pessoal, em poucos anos, a gente vai ver uma sociedade cada vez mais animalesca, se comportando literalmente igual animal. A gente vai voltar a se comportar igual barbárie. Quem aqui mora no Rio de Janeiro sabe mais ou menos como é que funciona. Rio de Janeiro é uma barbárie quase. Você não pode sair de casa mais praticamente, né? A gente vai voltar a ter uma sociedade cada vez se comportando igual animais. É só você ver a rede social. Vai lá, pega lá qualquer post de rede social que você vai ver. Parece uma barbárie as pessoas falando, não parece? E mais engraçado, parece uma barbárie e ninguém fala leco cré, sabe? Cada vez as pessoas estão presas mais nos seus pontos de vista e os seus pontos de vista estão cada vez mais idiotas, cada vez mais burros, cada vez mais sem nexo nenhum. Como que a gente faz agora, Henrique? Beleza, eu já entendi isso e eu estou me vendo em algum desses 3 fatores aí. O que que eu faço? Primeiro de tudo, alimentação não inflamatória, alimentação saudável, pessoal.
Nem deveria estar falando isso aqui, né? Mas, mas eu tô falando, né? Alimentação saudável, né, pessoal? Tem um estilo de vida saudável. Vício em dopamina, pessoal, jejum dopaminérgico. O problema não é a rede social, mas é a maneira como a gente utiliza ela. O problema não é a tela, é o excesso. O estilo de vida que a gente vive hoje em dia é um estilo de vida que é contra a iluminação. Vocês já perceberam isso? Um dos fatores, por exemplo, do caminho óctuplo é a atenção plena, a vigilância correta, a atenção plena correta. A gente vive hoje em dia no mundo que exige para a nossa sobrevivência que a gente não tenha atenção em nada, não é? A gente tem que ser multifatorial, a gente tem que fazer tudo ao mesmo tempo e correndo. Se a gente fizer isso, pessoal, a gente está entrando num declínio cognitivo. A gente não está prestando atenção no que a gente está fazendo. Ou seja, a gente não está fazendo um raciocínio crítico do que a gente está fazendo. A gente não é muito diferente de um robô que faz sem pensar. Então, dá uma ordem e a pessoa faz. A gente viu isso, pessoal, na pandemia. Vocês vão perdoar, mas eu vou ter que falar sobre isso. Vocês vão ter que perdoar, mas eu vou ter que falar sobre isso. A gente viu as consequências desse declínio cognitivo na pandemia. As pessoas agindo de maneira, sabe? Tinha pessoa botando garrafa de plástico para se proteger de vírus, usando máscara do Mickey, sabe? Que não protege de nada. Qualquer pessoa com mínimo de raciocínio ia pensar, cara, isso não está fazendo muito sentido o que está acontecendo, não. Hoje em dia já tem milhares de estudos que já comprovam que a máscara e o isolamento social, na verdade, prejudicam, nem ajudam em nada. E aí foram lá para o rapaz, que eu não vou dizer o nome aqui, que o rapaz que era o diretor da OMS na época, não sei das quantas lá, ele mesmo admitiu que ele simplesmente tirou do nada para as pessoas fazerem isolamento social e máscara. Ele admitiu que não tinha nenhum, ele simplesmente tirou aquilo da cabeça. Perguntaram para ele, mas qual foi o artigo científico, qual foi o estudo que você se baseou para você falar que para as pessoas se isolarem socialmente e usarem máscara para a Covid? Ele falou que não se baseou em nada. Ele tirou da cabeça. E as pessoas começaram a seguir. Ninguém pensou. As poucas pessoas que pensaram e começaram a investigar e começaram a pesquisar foram taxadas de quê? Negacionistas. Você fazer as coisas na sua vida sem um raciocínio crítico do que você está fazendo, qual a diferença entre você e um robô? Nenhum. A pandemia foi um grande teste para a gente perceber que a nossa sociedade não é diferente de zumbi, não é diferente de robô, que basta dar uma ordem que faz. E aí você vai ver a vida das pessoas na individualidade, vocês vão ver perceber o quê? Que elas não pensam o que elas estão fazendo. Vou arrumar meu quarto, beleza, mas você está consciente do que você está fazendo? Você está arrumando seu quarto, mas você está pensando no que você está fazendo? Ou você está arrumando seu quarto e já está pensando no amanhã, depois, lá, e simplesmente está fazendo sem por fazer? Você está em declínio cognitivo. Porque é exatamente essa filosofia sobre tudo o que a gente faz que vai desenvolvendo o que é nosso intelecto. A gente vai desenvolvendo o raciocínio crítico. Os filmes de hoje em dia, por exemplo, filmes cada vez mais idiotas, né, pessoal? Filmes cada vez com luzes brilhantes e sem as histórias. Cadê as histórias dos filmes, pessoal? Não tem mais história praticamente. Outro dia eu assisti um filme com a minha namorada no streaming, a gente achou ótimo. Um filme super. Um filme super. Era Jurado número 2. Um filme que trazia uma situação que fazia a gente pensar sobre o filme. O que a gente faria se a gente estivesse no lugar do ator? Sabe? As músicas hoje em dia. Música hoje em dia tu tem no máximo 3 palavras, né? Música moderna tem 3 palavras e sanfona. É sanfona e 3 palavras. A música que tem muita coisa sabe, só fala sobre sexo, bebida, curtição e ostentação. Cadê as músicas de antigamente, década de 90?
Pô, tem músicas da década de 90, rock and roll, músicas, né, um pop rock, que a música é inteira, tu não vê uma repetição, sabe? Só repete o refrão e olha lá. Os caras constroem uma narrativa, os caras constroem basicamente uma mitologia numa música. Então a gente está emburrecendo. Se você coloca uma música da década de 80, 90 hoje em dia, as pessoas não vão entender nada, né? Eu faço análise das músicas antigas, sabe? As pessoas ficam de boca aberta. Nossa, Henrique, nunca teria pensado sobre isso. Falei, é, porque tu é burro, pô. Tem que ler, tem que pensar, tem que estudar, tem que sentar com calma, ouvir a música, pensar, sabe? Ouve a música, reflete sobre a música. O que ele quis dizer com isso? Qual a interpretação que eu posso fazer sobre isso? As pessoas não fazem mais isso, né? 2008, uma das músicas mais tocadas do Brasil. Vamos embora pro bar, beber, cair, levantar. Vamos embora pro bar, beber, cair, levantar, beber, cair, levantar. A cachaça me pegou, caí, levantei e etc. Só, pô, vamos sentar, vamos refletir sobre essa música. O que que ela fala? Pô, ela tá falando sobre alcoolismo. Ela tá falando o quê? Que é legal você ser uma pessoa alcoólatra. Sabe, precisa sentar e pensar muito para fazer isso, pessoal. Precisa pensar muito, né? Basta sentar e pensar um minuto que você chega nessa conclusão. Hoje a gente vive um déficit cognitivo, declínio cognitivo. E eu não falo de profecias do futuro, não. Eu estou falando por observação atual. A gente vê as coisas acontecendo e a gente vê que as pessoas estão cada vez mais animalescas, comportamentos cada vez mais animalescos, vivendo basicamente que é comer, transar, dormir, não é? Comer, procriar e descansar em segurança. Ponto. Cada vez mais isso. Hoje, na última caixinha de perguntas, eu gravei esse vídeo, mas eu não postei. Em breve eu vou postar. Perguntaram, Henrique, e o homem provedor? O homem provedor é aquele que paga. A pergunta, não lembro exatamente qual era a pergunta, mas a pergunta era no sentido tipo assim: Henrique, o homem provedor é aquele que paga a conta, certo? Ou isso é errado? Pessoal, homem provedor, ser resumido, aquele que paga a conta, é o esculacho com o homem, né? É reduzir o homem a um banco. E na antiguidade, que o mundo não era tão fiduciário assim? O homem provedor é o quê? Não existia homem provedor. Pô, reduzir a virtude do homem, a virtude de ser homem, a pagar conta, pô, não, mano, não, mas isso é de um reducionismo tremendo. Vamos sentar um pouco, vamos refletir sobre esse assunto. Homem provedor, pessoal, não é o homem que paga a conta. Pagar a conta é só um ato simbólico de vários atos que um homem provedor tem. É só um ato de vários atos simbólicos. E eu ainda digo, o homem provedor é aquele que resolve aquilo que o dinheiro não resolve. O homem verdadeiramente provedor é aquele que resolve o que o dinheiro não resolve. E quanto mais um homem depende do dinheiro para resolver coisas, menos provedor ele é. É uma pessoa dependente do dinheiro. O homem provedor, de fato, realmente raiz, o homem raiz provedor, é aquele que necessita cada vez menos do dinheiro para ele resolver o que precisa ser resolvido. O dinheiro facilita, o dinheiro ajuda, sim, mas tem coisas, pessoal, que o dinheiro não compra, tem coisas que o dinheiro não vai resolver, não. Aquela mãe, aquele pai chato que quer se meter no casamento, não é? Quem é que vai lá dar limite? O dinheiro tu vai pagar alguém para dar limite no teu pai, na tua mãe? Na tua sogra, no teu sogro? Não dá, não é? Em uma situação de perigo, tu vai pagar alguém? Ah, não, vou pagar um sósia aqui para mim, para lá. Vai, resolve aquele perigo para mim. Não dá, não é? Na antiguidade, pessoal, o homem provedor é o homem que ia para a guerra. Não falando bem de guerra, não é isso. Eu não concordo com guerra. Mas o homem provedor da antiguidade é o homem que ia para a guerra para proteger a família dele, podendo nem retornar mais. É aquele homem que saía para caçar, sabe? Imagina o pessoal lá da Sibéria, vamos sair para caçar mamute. Mulher, tu fica em casa aí, que eu vou sair com o pessoal para caçar mamute. Imagina.
Aí chega a mulher, não, homem, faz isso não, paga alguém para caçar para você. Eu vou pagar, vou contratar aqui os caçadores. Pessoal, homem provedor é esse. Homem provedor é aquele que bate no peito e fala assim, ó, deixa que eu resolvo. Às vezes é pagar a conta. Pagar a conta, pessoal, não. É tão pouco em relação ao que é o homem provedor de fato, sabe? Às vezes o cara paga a conta, mas em casa é um mala. Ah, ele paga a conta, mas pô, como pai é um zero à esquerda. Cadê a postura dele de pai na hora de ser firme e educador com o filho, com a filha? Bota para a mãe resolver? Que homem provedor é esse? Paga a conta, mas foge das responsabilidades em casa. Responsabilidade de pai, responsabilidade de marido, sabe? Agora, isso que eu estou falando para vocês, precisa de um raciocínio muito amplo? Vamos ser sinceros, pessoal. Precisa de um QI muito alto para fazer esse raciocínio? Não. Mas hoje em dia, fala-se de homem provedor, as pessoas só pensam em dinheiro, cara. As pessoas literalmente só pensam em pagar conta. Nossa, ele pagou minha conta. Nossa, que homem provedor, hein? É o quê? É comer, transar, dormir, pessoal. Pagar conta, homem provedor, a pessoa parece um animal, não é? Nossa, ele paga minha conta, que homem provedor. É aquele homem que o quê? Tá provendo o quê? Comida, não é? Comida, vestimenta. É comer, transar e dormir, pô. É viajar, né? Viajar para transar, comer e dormir. Esse é o homem provedor? O homem provedor só se for no nome das cavernas, né, pessoal? Então, a gente vê o declínio cognitivo da nossa sociedade. E eu vejo isso no meu Instagram, como eu disse para vocês. Eu comecei o Instagram, pessoal, em 2000 e acho que foi em 2018, mais ou menos. 2018 eu comecei o Instagram. 2000 e 2018? Não foi antes, 2015. 2015 eu comecei aquele Instagram. Em 2018 foi que eu comecei a ser mais ativo. Comecei a ser assim, mais ativo assim mesmo em 2018, 2019. Pessoal, 2018, 2019, eu postava uns vídeos assim de 5, 6 minutos, as pessoas assistiam e comentavam. Hoje em dia, se eu posto um vídeo que tem mais de 1 minuto e meio, as pessoas não entendem. Eu tive que diminuir. Se você pois é, a Aline aqui que já me acompanha há muitos anos, pessoal aqui das antigas lá do Instagram. Antigamente eu não postava vídeos de 10 minutos, postava vídeo de 7 minutos, 8 minutos, 10 minutos. E aí o pessoal assistia. Hoje em dia, se eu posto um vídeo que passa de 1 minuto e meio, as pessoas não assistem mais. E não assistem, e assistem porque não entendem. Isso vai fazer o quê? 2018, 2025, já tem o quê? Tem o quê? 7 anos. 7, 8 anos. 7, 8 anos. Olha o déficit cognitivo das pessoas descendo cada vez mais. Hoje em dia, na rede social, eu tenho que falar o básico. Se eu falo um pouquinho que exige um pouquinho mais de raciocínio, as pessoas não entendem. É muito importante, pessoal, a gente sempre estimular a nossa atividade intelectual. Leitura. Pessoal, leitura é uma coisa que, assim, eu não sei como uma pessoa pode passar um ano sem ler um livro sequer. Não é ler um livro em final de semana. Cara, mas sempre tem um livro na mesa, na mochila. Nem que seja para ler 1, 2 páginas por dia, mas ler. É preciso a gente estar sempre estimulando o nosso intelecto. Isso o Buda falava e isso os Siddhas falavam. Não sou eu que estou falando, não, pessoal. Isso faz parte da iluminação espiritual. Imagina, vocês terem uma experiência de samadhi. Como é que vocês vão simbolizar isso sem atividade intelectual, pessoal? O intelecto aguçado ajuda a gente a se desenvolver espiritualmente falando. Como que a gente vai se libertar do sofrimento se a gente não consegue entender o sofrimento? As 4 nobres verdades. Primeira verdade, a verdade do sofrimento, estamos sofrendo. Segunda verdade,
a origem do sofrimento. Como que a gente vai chegar na origem do nosso sofrimento se a gente não tem raciocínio lógico sobre o que a gente está sofrendo? Até para saber que está sofrendo, você precisa ter um mínimo de intelectualidade, né? O sofrimento físico, beleza, tá doendo no corpo, mas e o sofrimento psíquico? Sofrimento emocional? A gente precisa de intelectualidade para a gente ir na origem dos sofrimentos psicológicos e mentais. A gente precisa estar sempre desenvolvendo a nossa cognição, nosso intelecto, sempre, todos os dias, se desafiando intelectualmente, parar de fazer as coisas correndo. Faz as coisas, mas faz aquilo que te cabe fazer. Ah, nossa, Henrique, mas eu tenho 1 milhão de coisas, então não deveria ter 1 milhão de coisas, deveria ter menos. Hoje eu tenho financeiro, hoje eu ganho o suficiente para morar num apartamento 10 vezes maior do que eu moro. E por que que eu não moro? Porque para que que eu vou ter mais trabalho? Eu moro sozinho, sabe? Eu vou morar num apartamento de 3 quartos, 4 quartos, para quê? Eu prefiro o quê? Pegar esse dinheiro e investir para projetos futuros do que ficar ostentando um apartamento grande. Para quê? Para ter mais 1 milhão de coisas para fazer? Se você tem 1 milhão de coisas para fazer que você não tem capacidade humana, limites humanos para fazer, você deveria estar fazendo menos. Ah, mas Henrique, se eu fizer menos, o meu estilo de vida vai ser mais simples. É exatamente isso, pessoal. Voltar para aquilo que é simples. Voltar para aquilo que é sem complicação. Voltar para aquilo que é natural. Faz as coisas, mas faz com calma quando você estiver fazendo. Vai lavar a louça, lava a louça com calma, consciente. Ah, não, eu preciso lavar aqui porque eu já preciso fazer aquilo lá, porque eu já preciso fazer não sei o quê, porque eu já preciso. Blá, 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 blá. Pessoal, não vale a pena. Não vale a pena. A gente está aqui para a gente evoluir espiritualmente na matéria, pessoal. A gente está aqui para desenvolver o nosso autoconhecimento na matéria. A gente não está aqui para ser fazedor de coisa. A gente não encarna para ser fazedores. Não vale a pena. Nós não estamos aqui para. Aí você acha que quando vocês desencarnarem, vai chegar lá no plano espiritual, aí vocês vão sentar com vocês mesmos. Você acha que o quê? Os mentores de vocês, os mestres espirituais vão sentar na mesma mesa, vão pegar uma folha com tudo aquilo que vocês fizeram? Nossa, olha quanto de coisa que você fez, parabéns. Não. E vão falar, e aí? Quanto que você se desenvolveu? Ah, mas eu fiz isso, 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 passei minha vida fazendo um bando de coisa, beleza, mas aí, o que que você se desenvolveu fazendo isso tudo? Continua a mesma pessoa, continua igual. Não mudou nada. Então, fazer, pessoal. A gente não veio aqui para sermos fazedores de coisas sem consciência. A gente veio aqui para desenvolver consciência sobre as coisas. A gente veio aqui para se desenvolver como espírito. A gente veio aqui para se desenvolver como alma. O objetivo não é fazer coisas por fazer. Não é amontoar coisas. É o quanto que a gente se desenvolveu, o quanto a gente purificou o sofrimento, o quanto a gente se libertou do sofrimento e o quanto a gente desenvolveu virtudes. O restante é secundário. Então, sair fazendo as coisas correndo para ter mais coisas ou para fazer mais coisas, se vocês não estão fazendo com consciência, se isso não está facilitando, ajudando a vida de vocês para vocês se desenvolverem como indivíduos, eu sinto muito, mas é tempo jogado fora. Tempo jogado fora. Esse mundo é muito sedutor, né, pessoal? Esse aqui é o mundo é o mundo das distrações e seduções. Ah, é o mundo de provas e expiações. Eu, eu discordo um pouco desses vocábulos. Para mim, esse aqui é o planeta das seduções e das distrações. A gente está no planeta das seduções. Esse planeta é muito sedutor. É um planeta que seduz a gente a se perder de nós mesmos. Esse não é um planeta que ajuda a gente a nos encontrar. Tudo é literalmente calculado e construído para a gente se perder de nós mesmos. A gente achando que a gente tendo coisas cada vez maiores, a gente vai encontrar o quê? A iluminação espiritual, que é o encontro de nós conosco mesmo, né? O autoconhecimento, a autorrealização.
Pessoal, iluminação espiritual é autorrealização. Quando a gente vai se realizando de nós mesmos de maneira cada vez mais sutil. A gente vai realizando quem nós somos em camadas cada vez mais sutis, do grosseiro cada vez mais o sutil. E não é ler num livro, é experiência. Então a gente vive num planeta que tudo é milimetricamente calculado para a gente se perder de nós mesmos, para a gente nos perder nas seduções da matéria, nas seduções do mundo e se distraindo do nosso real objetivo, que é a libertação do sofrimento. O nosso real objetivo é a libertação do sofrimento. Tudo tem que servir para isso. O Buda é muito claro quando ele fala sobre isso. O objetivo da encarnação como humanos é a gente se libertar do sofrimento. O restante, pessoal, é secundário. O restante é para ajudar isso. Se você hoje em dia é casada com uma pessoa, esse casamento tem que te ajudar se você se libertar do seu sofrimento. Qual o sofrimento é esse? Você tem que pensar, refletir, né? Ah, não consigo, meu corpo está muito inflamado. Entende? Tudo tem que ajudar a gente a se libertar do sofrimento. Até mesmo o conhecimento espiritual, até mesmo a interação com o plano, com o plano espiritual, tem que servir para libertar o sofrimento. As pessoas acham que plano espiritual é fofoca. Ah, eu quero ver o plano espiritual por curiosidade, para saber o que acontece, para, enfim, fofocar. Não existe isso, pessoal. É sério. Tudo tem um. Eu gosto dos mentores que me acompanham nessa encarnação, porque tudo que eles fazem tem um fundamento. Tudo que eles falam tem um fundamento. Até agora, de todos os feedbacks que eu já tive de pessoas que tiveram contato de falar diretamente com os mentores, todos falam a mesma coisa. Tudo tem um fundamento. Tudo que eles falam tem um fundamento. Não tem fofoca e não tem nada que eles falam que não seja para ajudar a pessoa a se libertar do sofrimento que ela se encontra. O declínio cognitivo impede a libertação do sofrimento, porque a gente precisa ter construto mental para a gente entender o sofrimento. Para a gente entender, para a gente se libertar do sofrimento, a gente tem que ter uma visão muito clara sobre o sofrimento, não é? A gente tem que ter uma visão muito clara do porquê a gente está sofrendo. Do que sofrimento é esse que está me acontecendo? A pessoa não faz a menor ideia. Tem mulheres, por exemplo, que projetam, que transferem a relação do pai para os namorados. O sofrimento inicial é com o pai. Só que imagina uma pessoa sem raciocínio crítico. Ela vai achar que o problema é o namorado, mas o problema está lá na relação com o pai. E quando você vai observar o seu sofrimento que você acha que é com o teu namorado, muitas vezes é a repetição do mesmo comportamento da relação com o pai. Aquilo que você desejava ter com o pai, ou se vingar, ou etc., você está levando para as relações com os homens. E aí, como é que você vai se libertar desse sofrimento se você acha que o problema é o teu namorado? Não vai nunca se libertar do sofrimento, sabe? Aí depois de 10 namorados, aí a pessoa começa, Henrique, estou vendo uma repetição, hein? Pô, 30 anos depois, 40 anos depois, 50 namorados. Henrique, não chegou a essa conclusão ainda. Estou começando a perceber que tem alguma coisa errada acontecendo. Só que o que que acontece? A pessoa já está com 50 anos, pô, 40 anos. Imagina agora essa sociedade cada vez com um número cada vez maior de autistas, né? De autismo cada vez maior. TDAH. Tem TDAH, hiperatividade, autismo. Aí daqui uns 2 anos vai ter uma outra coisa diferente. É TOD, é TOC, é VOC, é MOOC. E cada bimestre é um nome diferente, uma doença diferente. Não é? Porque com o declínio cognitivo, pessoal, só Deus sabe que daqui a uns 2 anos vai ter por aí de ser humano. Não é? Daqui a pouco, para o ser humano,
vai fazer sentido se comportar igual cachorro. Outro dia eu estava conversando com isso eu estava conversando sobre isso com uma pessoa de um QI elevado. Essa pessoa ela tem um QI elevado e ela estava conversando comigo que ela não está encontrando sentido na vida. E eu perguntei para ela, beleza, mas o que que você é uma menina muito inteligente? Mas e aí, o que que você faz da vida, sabe? Fala sobre a sua rotina. E aí deu para perceber claramente que ela está tentando se encaixar em algum grupo da humanidade para ela ter reciprocidade afetiva. Só que o que acontece? Ela não está encontrando sentido na vida, por quê? Porque aquilo que as pessoas do grupo, do grupo social dela fazem não faz sentido para ela, por quê? Porque ela é inteligente. Henrique, ela falou assim, Henrique, pra mim não faz sentido sair no bar, beber e ficar rebolando minha bunda. Pro homem ficar vendo. Eu já fiz isso, já consigo isso, já tenho um corpo bonito, já, sabe isso aqui? Eu já sei fazer isso, não encontrei sentido. E aí ela vai para relacionamentos. Ah, Henrique, eu conheço um homem, mas aí, sabe, a coisa não desenvolve, que não sei o quê. E eu falei para ela, eu falei, meu querido, assim, senta aqui, meu filho, deixa o tio Henrique te explicar uma coisa. Você precisa fazer coisas que te estimulem intelectualmente. Senão, você vai passar a vida dessa maneira, tentando encontrar afetos, tentando encontrar um certo significado para a sua vida em coisas que não fazem o menor sentido. Pega uma pessoa de QI 180 e fala e coloca ela para, sei lá, para conversar sobre futebol. Nada contra futebol. Eu gosto de jogar futebol. Futebol é esporte. Eu gosto de jogar do esporte, de interagir, de correr. Eu gosto. Agora, pega uma pessoa com QI 150, 180, bota ela para assistir 3 horas de 4 comentaristas numa mesa falando sobre futebol. Vai ser extremamente entediante. Vai ser muito entediante. Ah, não, porque aí ele estava correndo e aí ele chutou a bola de trivela e a bola fez uma curva. A bola fez curva, pô, fez uma curvão, cara. E aí a bola entrou no gol. E aí foi gol. Vamos ver o que o atacante Zé Mingau fala sobre isso. É, graças a Deus, né? Graças a Deus, né? Porque foi tudo graças a Deus, nada é mim. O importante é que eu tava lá jogando a bola, né? Graças a Deus. E graças a Deus eu tava correndo e aí chutou, a bola entrou e graças a Deus foi agraciado com esse gol e deixar aí a nossa torcida feliz e levar os 3 pontos para casa. Imagina 3 horas disso. Aí o comentarista, não, você viu? O chute que o cara deu, não, o chute que ele deu foi realmente muito forte. Um chute que atravessou a barreira. Você imagina 3 horas ouvindo isso? Não dá. Você pega uma pessoa com QI 180, em 10 minutos ela fala, gente, o que é isso aqui? Não dá, sabe? A pessoa precisa de um estímulo intelectual de acordo com o QI da pessoa. Ela não vai se estimular intelectualmente sendo comentarista de futebol. Ela vai precisar estudar alguma coisa, se dedicar a alguma coisa que faça jus à capacidade intelectual dela. Então, a pessoa que está lá no barzinho, enchendo a cara e rebolando a bunda, sei lá, o homem está lá, com não sei o quê, lá, com aquela cara dele assim, que é garanhão, quantas mulheres conquista no dia e tudo mais. Pessoal, tá fazendo sentido para ele? Pelo menos tem isso para ele, né? Pelo menos tem isso. Imagina se seria nessa sociedade seria seria um sofrimento muito grande se você pegar uma pessoa dessa com uma atividade cognitiva baixa e colocar ela numa faculdade para superdotados, sabe? Imagina, não ia rolar. Essa menina, ela estava vivendo de uma maneira em que ela não se estimulava intelectualmente, não adianta. E eu falei, expliquei isso para ela. E ela falou, Henrique, faz total sentido. Eu vou revelar uma coisa para vocês. Não é para me gabar, não, mas eu vou falar sobre isso para trazer como exemplo. Na metade da minha faculdade de psicologia, eu quase pensei em desistir da faculdade. E não é porque eu não gostava, não, mas é porque não estava me estimulando intelectualmente falando.
Eu já dei aula no lugar de professor, porque o professor não sabia do assunto e eu sabia. Era uma aula, era aula de teoria junguiana. O professor, na aula de sincronicidade, o professor ele não conseguia falar sobre sincronicidade. Eu levantei a mão, professor, posso falar? Posso explicar? Ele, pode. E eu fiquei 40 minutos falando. No final da aula, o professor falou: Caraca, Henrique, pô, tu explicou bem, hein? Eu falei: Obrigado, professor. Eu quase tranquei a faculdade porque não me estimulava. Tipo, eu ia para a faculdade, sabe, tipo, e eu entendia, eu não estou criticando a faculdade, nem criticando os professores, porque tinham muitos professores inteligentes, só que se eles dessem uma aula inteligente, ninguém ia entender. A gente passou, às vezes, um semestre inteiro numa matéria em 2 pontos, para o pessoal entender, e tinha muita gente que não entendia. Então, os professores da faculdade tinham que se adaptar à capacidade cognitiva dos alunos, que hoje em dia está cada vez mais baixa, como eu disse. O QI hoje, pela primeira vez na história, é menor do que da sociedade passada, na geração passada. Então, o professor ele não pode dar uma aula para um QI, pessoas de QI da geração passada. Ele tem que dar o quê? Para a geração nova que o QI é menor. E eu estava me sentindo desmotivado intelectualmente. E depois que eu me toquei que era isso, é que eu encontrei a solução. O que eu fiz? Eu comecei a despejar conhecimento da internet. Era, era a minha terapia. O estímulo intelectual que eu não tinha na faculdade, eu despejei no Instagram. Criar post, dar vídeo, texto, era minha terapia, sabe? Era a maneira que eu tinha de dar um certo estímulo intelectual para minha vida. Aquilo que vocês leem, que eu falo no Instagram, pessoal, 90% é autodidatismo. É literalmente observação crítica da realidade. As aulas que eu dou para vocês de dinâmica mental da tristeza, ansiedade, depressão e etc, etc, eu não li isso num livro. É minha observação da realidade, minha observação de mim mesmo. É literalmente uma autocrítica, uma autoanálise crítica de mim mesmo, da minha própria mente, de como funciona a mente humana. É assim que essa foi a maneira que eu encontrei de me estimular intelectualmente, socialmente. Eu me estimulo buscando me entender para que eu possa me libertar do sofrimento que eu vivo. Então, se vocês tentarem se adaptar, eu não sei o nível cognitivo de todo mundo aqui, tem nem ao vivo e nem as pessoas que vão assistir a gravadas, tá? Mas se vocês não buscarem estimular, desafiar intelectualmente vocês, vocês vão começar a sentir tédio. Vocês vão começar a se sentir desestimulados, a se relacionar, a conversar com as pessoas, aprender. Então, não tentem se adaptar a uma sociedade esquizofrênica. Então, vocês vão ficar esquizofrênicos junto. Não tentem se adaptar ao nível cognitivo baixo das pessoas. Pelo contrário, se estimule a se desenvolver para vocês possam estimular essas pessoas a se desenvolver também. Pessoal, eu não faço milagres. Mas tem muitas pessoas aqui do Mente Consciente e tanto do Instagram que se curam de doenças depois de assistirem os vídeos e lerem os posts. Eu pratiquei algum milagre à distância? Não. O que eu fiz? Eu apenas estimulei essas pessoas a pensarem criticamente sobre a própria vida. E elas entenderam a origem do sofrimento delas. Eu não fico fazendo milagre à distância. Ah, não, o Henrique é o profeta do século XXI. Não. Ah, é o Buda da geração. Não, eu não sou nada disso, pessoal. Eu não fico em casa meditando 24 horas por dia, abençoando todo mundo de longe. Eu sou um ser humano que também tenho as minhas questões, minhas relações. Eu tenho tudo isso também. Eu não faço nada de uau para as pessoas me mandarem mensagem e falarem: Nossa, Henrique, eu me curei disso, me curei daquilo. O que eu faço é estimular as pessoas a ter um raciocínio crítico sobre a própria vida. Esse é o meu legado, pelo menos atualmente. Ajudar vocês a terem um raciocínio crítico sobre a própria vida de vocês. E aí vocês vão perceber a origem do sofrimento de vocês, e aí vocês conseguem sair.
É só isso, basicamente, de uma maneira geral. Ah, Henrique, mas tem as libertações espirituais. Tá bom, tem a libertação espiritual que dá uma bela de uma ajuda, né? Dá uma bela de uma aliviada para a pessoa, né, ter um raciocínio crítico. Porque às vezes fica lá os espíritos. E a pessoa fica lá naquele redemoinho, naquele furacão. Tudo bem. Mas, de uma maneira geral, o que eu faço é isso, pessoal. Eu estimulo vocês a pensar de uma maneira crítica sobre a vida, sobre a realidade, a ter uma clareza maior sobre a vida. As aulas que eu dei recentes, dinâmica mental dos ciúmes, dinâmica mental dos sete pecados capitais, não é? Deve ter sido um tijolo para muita gente. Mas eu tenho certeza que muita gente ouviu essas aulas, muitas de vocês ouviram essas aulas e começou a ter um olhar mais crítico sobre mim, sobre si mesmo, não é? Pô, Henrique, é aquela aula lá, né? Vaidade, luxúria, né? Gula, fez sentido, tá. E a pessoa começa a sair do sofrimento que ela vive. Qual milagre que eu fiz? Nenhum. Só estou estimulando vocês a terem uma clareza maior sobre a vida. Estimulando vocês a ter uma análise mais crítica sobre a vida. Quando necessário, porque também não é, né, enfim, não é para ficar assim, alerta o tempo todo. Mas, pô, quando necessário é preciso, né? A gente vai vendo que iluminação espiritual é uma coisa muito mais simples do que a gente pensa, né? Do que a gente imagina. A gente tem essa ideia de iluminação espiritual como uma coisa mística, né? Quando na verdade tem passo a passo, sabe? Não é uma coisa mística de ficar vendo anjo e levitar por aí. Faz parte do desenvolvimento intelectual. Ter a mente mais clara, saber é, ter uma análise sucinta, clara e direta, imediata sobre os eventos que estão acontecendo. Literalmente qualquer coisa que te faz pensar, qualquer coisa que você não sabe, mas que te faz você buscar saber, sabe? Pode ser, por exemplo, aprender a tocar um instrumento, sabe? Qualquer coisa que te estimule a saber, sabe? Aprender um instrumento novo, um esporte novo, porque você vai ter que desenvolver é, atividade intelectual para você aprender um esporte novo, uma luta nova, um esporte novo, um instrumento novo, às vezes uma faculdade nova, sei lá, aprender a jogar xadrez, sabe? Escrever um livro, sabe? Pode ser literalmente qualquer coisa que te estimule a aprender uma coisa que você não sabe. E pode ser, inclusive, coisas que envolvam o corpo físico. Dançar, sabe? É, correr, esporte. Eu imagino um cérebro de uma pessoa que toca piano, sabe? Violino, sabe? Você tem que. O negócio, você tem que estar aqui, o violino está aqui, e você tem que estar, sabe? Vocês conseguem imaginar, por exemplo, um regente de orquestra, aquele que fica lá, burro? O cara ouve uns 50 instrumentos ao mesmo tempo. E ele consegue saber se existe uma corda que está desafinada. Vocês têm noção disso? Você imagina ser um regente de orquestra. A quantidade de informação que não está passando pela tua cabeça e você tendo que raciocinar sobre todas elas ao mesmo tempo, e notas, e sustenidos, e violino, e gongo, e flauta, e tudo. Imagina uma orquestra com 100 cabeças e você regendo cada instrumento. Não dá, o cara tem que ter um QI elevado, né? Então, tudo aqui. Mas é claro que o regente ou a regente, para chegar nesse lugar, ela teve que antes tocar o primeiro o quê? O violino. Ela teve que começar, nem que seja no gongo, sabe? Fazer pá, de vez em quando, para ir se habituando. E ela vai estudando, ela vai entendendo. Geralmente, o regente, ele toca uns 5 instrumentos. Então, a mesma coisa, sabe? Em qualquer outra coisa. Aprender a jogar xadrez.
aprendeu, sei lá, a pessoa às vezes não começa no xadrez, começa lá jogando dama, né? Mas depois vai evoluindo, vai querendo estudar. A questão é, a gente está em um ambiente que está sempre estimulando a gente a se desenvolver. E se a gente não tem esse ambiente, a gente tem que buscar o quê? O autoestímulo. A gente tem que buscar nós mesmos nos estimularmos a isso. Cada pessoa vai para um lugar onde ela se sinta mais confortável ou que seja mais facilita um pouco mais a vida daquela pessoa, sabe? Às vezes a pessoa ela tem algum familiar que toca algum instrumento, então ela se sente mais confortável. Às vezes a pessoa tem um pai ou uma mãe que joga xadrez, vai para o xadrez. Ou, sei lá, as pessoas da família costumam ser atléticas, aí vai para o atleticismo, vai para alguma coisa mais física, sabe? Eu lembro quando eu comecei a jogar capoeira. Eu tinha 20 anos, 20, 21 anos, eu comecei a jogar capoeira. Pessoal, eu não conseguia cantar e bater palma ao mesmo tempo. É sério. Eu tinha- E eu fiquei assustado com isso. Porque capoeira, você tem, é um negócio bizarro de quanta coisa você tem que fazer ao mesmo tempo. Cantar, você tem que cantar e bater. Eu não conseguia cantar e bater palma, eu fazia tudo errado. Hoje em dia eu canto, bato palma, jogo e dou mortal ao mesmo tempo, sabe? Mas no início eu não conseguia gingar. Gingar, sabe? Eu não conseguia, o pé vai para cá, o negócio vai para lá, e, sabe? Então, por incrível que pareça, a capoeira me estimulou intelectualmente muito. Me estimulou muito. Eu tinha que aprender a tocar, ouvir, tocar instrumento e gingar e fazer macaquinho e perna que voa para cá, perna que voa para lá. E se demora, a perna bate na cabeça. E sabe? Então, para mim, a capoeira foi muito bom, foi um estímulo intelectual para mim durante uns anos da minha vida, bons anos da minha vida, pra caramba. Se hoje eu posso dizer que eu sou um bom psicólogo, a capoeira me ajudou, porque me ajudou a ter pensamentos mais complexos, atividade cerebral mais complexa. Então, qualquer coisa que você fizer que te estimule a aprender algo que você não sabe e se aprofundar nisso, isso já ajuda você a ter mais atividade intelectual, mais atividade cerebral, forma conexões neuronais. Então é isso, pessoal. Por hoje é só.